dar início, né, pessoal? Deixa eu pegar minha bíbliazinha aqui. Alan, você faz a prece pra gente, por favor? Faço. Tá dando pra escutar direitinho? Fala de novo. Perguntei se tá dando pra escutar. Tá. Sim. Beleza. Por favor, amigo. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos guiam nessa caminhada, eis que nos encontramos novamente reunidos, estudantes sedentos do Teu Evangelho, de relembrá-lo e conhecer os Seus ensinamentos mais profundos, para que através desse aprendizado nós possamos melhorar as nossas vidas. Permita, Senhor, que nestas reflexões dessa noite nós possamos nos instruir, nos aprimorar, e usar este aprimoramento como ferramenta de auxílio a nós e aos outros que não por acaso até nós chegaram. Aproveitamos para pedir que o Senhor possa envolver todos estes lares que conosco participam nesse momento e aqueles que ainda não chegaram em tua luz, e que tua presença constante através dessas palavras sobre as quais meditaremos essa noite possa encher os nossos corações de alegria e de esperança, como assim também fizeram há quase 2000 anos. Que tua luz, Divino Mestre, permaneça conosco e que nós estejamos aptos a captá-la a cada instante de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, né? Graças a Deus, né, gente? Pessoal, nós vamos dar início hoje no capítulo 12, né, do Evangelho de Mateus, né, conforme a gente sempre faz, né? A gente lê a mensagem do dia aí, né, que vem pra gente aí dos amigos espirituais e que tem a ver com o tema, né? E depois a gente parte mesmo para a leitura. Quem quiser pegar aí sua Bíbliazinha, né, seu Novo Testamento, né, nós estamos aqui estudando, né, o Evangelho de Mateus no capítulo número 12, né? Então nós vamos ler aqui a mensagem e aí a gente parte, né, para a leitura e para o comentário do Evangelho. Que importa mais a regra ou aquele para a qual ela foi criada? Jesus estava diante dos fariseus, que lhe reclamavam a não observância do descanso do sábado, e se colocavam como defensores das regras e das medidas externas. Muito justo era o seu questionamento ao divino amigo, mas não percebiam, ao defender a regra, desprezavam seu objetivo. O sábado foi feito para o homem, lembra Jesus, e não o homem foi destinado a ser escravo de uma regra. Precisamos refletir sobre as ações de Jesus. Ele permite que seus discípulos colham espigas para se alimentarem e cura um companheiro que possuía a mão seca, que representa simbolicamente a paralisia diante do trabalho e da ação construtiva da vida. Deixa o mestre a regra de lado para a ação prática do amor. A regra, amigos, é instrumento útil, mas o amor é sempre a melhor das soluções. Enquanto a regra limita aqueles que esbarram em seus limites, o amor liberta aqueles que aceitam sua influência. Lembrem que em todas as dúvidas do caminho, o bom senso é sempre o guia fiel. E se você tiver que decidir entre a regra que limita e o amor que ampara, lembra que Jesus curou, serviu e amou, mesmo em dia de sábado, pois o amor segue sempre em frente. Votos de paz e carinho, né, do nosso amigo Lucas aí. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões das regras, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho aí nesse capítulo aí aqui do Evangelho, né? Jesus diante das regras sociais, das necessidades ali, das práticas, né, das regras, né? Começa o capítulo 12 assim, a gente vai lendo, né, a gente vai conversando. Naquele tempo, né, parece quando a gente vai ler na Igreja Católica, né, que a Bíblia é católica também, tá, gente? Então as expressões de idioma que eles colocam também são muito recorrentes daquelas que a gente via na missa. Naquele tempo, num dia de sábado, passava Jesus por umas searas e seus discípulos, tendo fome,
começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram: eis que teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Então, Jesus está passando com os discípulos, eles veem uma plantação, uma seara, de milho, e em determinado momento os discípulos ficam com fome, eles começam a ir lá e comer, eles começam a pegar as espigas lá, aquela coisa toda, e começam a comer. Como era próximo da cidade onde ele estava indo, então as pessoas mais religiosas viram aquilo, e questionaram a atitude dos discípulos de Jesus. Porque para a gente é meio complicado a gente entender o porquê disso, mas dentro da lei de Moisés, que era a estrutura religiosa da época de Jesus, o dia de sábado era um dia desculpa, pessoal, o dia de sábado era um dia em que a pessoa não podia fazer nada de físico. A pessoa não podia nem caminhar determinada distância que fosse maior do que alguns passos da casa dele para algum lugar. Ela não podia cozinhar, ela não podia tomar banho, ela não podia fazer nada, ela tinha que ficar descansando. E eles levavam isso a um extremo tão grande, que a pessoa só podia se movimentar dentro da casa dela, para poder fazer coisas simples que não envolvessem trabalho. Então eles tinham um tanto de regra, religiosa sobre o que era trabalho e o que não era no dia de sábado. Então, assim, era uma questão que era quase que escravizante mesmo. Cara, se ele fosse pego, caiu alguém no meio da rua, eu vou lá ajudar, era considerado que a pessoa estava em pecado. Eles extrapolavam a regra num limite muito grande na época de Jesus, tá? E aí eles tinham, eles achavam que fazendo isso eles estavam agradando a Deus, eles estavam lá, presos ali àquela medida, àquela regra. É porque o Moisés, quando ele faz os 10 mandamentos, ele institui um dia para descansar. A Ana está perguntando por que esse descanso. O Moisés, como ele sai do Egito, o que acontece? O Moisés ele determina, nos 10 mandamentos, que um dia da semana fosse dedicado não ao trabalho, mas sim às questões de natureza espiritual. O objetivo era esse, que tivesse um dia que as pessoas pudessem ficar por conta do espiritual. Esse que era o objetivo lá do Moisés. O que aconteceu? Isso foi 2.000 anos antes de Jesus, vocês imaginam, ou seja, 4.000 anos antes da gente. Então, 2.000 anos antes de Jesus, Moisés definiu essa regra. Com o tempo, a regra foi virando uma tradição, e essa tradição ficou tão pesada, que ao invés da tradição facilitar a vida das pessoas, transformou numa escravidão. Então os caras ficavam vigiando quem que não estava trabalhando, quem que estava trabalhando, e as pessoas eram punidas por causa disso. Ou seja, a regra, que era naturalmente boa, foi se distorcendo com o exagero do tempo. Tá? Então foi isso que aconteceu. E chegou na época de Jesus, era uma coisa sem pé nem cabeça já. Tá? Então foi com 2.000 anos de mudança, foi se transformando em algo sem sentido, de certa maneira. Aí ele fala aqui, ó. Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Ir lá, ou seja, ir lá, pegar uma espiga no pé, quebrar, tirar ela da palha e comer, era um pecado para eles. Era um esforço físico que não podia ser feito. Deus estava achando ruim aquilo, dentro da visão daquelas pessoas da época. Vocês veem como é que é o exagero da coisa, E aí eles falam isso. Aí Jesus, o que Jesus fala, Ele, porém, disse-lhes: não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele iam, como entrou na casa de Deus e, aos sábados, comeu os pães da preposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele iam, mas só aos sacerdotes? O que isso aconteceu? Aí Jesus ele cita uma história que aconteceu quase 600 anos atrás, uma lenda, lá, uma história que estava lá registrada, que o rei Davi, em determinada situação, em determinado momento, o que ele fez? Ele entrou dentro do templo, ele estava com fome lá com uns soldados que ele estava lá, com uns guardas dele lá, ele entrou no templo, e ele profanou o templo, porque tinha uma área do templo que não podia entrar quem não era sacerdote. Ele entrou lá dentro, abriu lá a comida do sacerdote, comeu tudo e deu para os soldados dele, foi aquele negócio lá, E aí o pessoal escandalizou, mas o rei Davi pode, É aquela famosa história que a gente escuta muito. Fulano pode. Mas vamos fazer isso aqui porque Jesus fazia. Mas você tem que entender que Jesus é Jesus, O Chico Xavier é o Chico Xavier. O Papa é o Papa, Então, assim,
o que acontece? Ele está falando que o rei Davi quebrou a regra, e o rei Davi é idolatrado pelo povo. Né? O rei Davi é o cara que todos os judeus queriam ser igual, né? Menos Jesus. Né? E, né? Porque o rei Davi é um cara muito controverso, muito complicado. Né? Mas assim, então Jesus ele fala assim, olha, nem sempre essa regra foi seguida. E ele continua aqui, ó. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O que Jesus está falando? No dia de sábado, né, normalmente tem atividade no templo. Os sacerdotes podem violar o sábado, né, violar e fazer alguma atividade mais pesada, né, por causa da questão religiosa, por causa da questão espiritual. Ora, eu vos digo que aqui está alguém que é maior que o templo. Né? Então Jesus fala para eles assim, gente, esses negócios, as regras aí, ó, né? Eu estou aqui, né? Nós somos maiores que as regras, tá? Quando ele fala que alguém que é maior que o templo, ele está falando assim, o indivíduo é maior que a estrutura, tá? Lembrando que quem passou os 10 mandamentos com Moisés, gente, foi Jesus, tá? Foi Jesus lá, que, né, o espírito que o Moisés via, que ele achava que era Deus, né? O Deus criador do universo, né? Como diga o Luke, o meu menino, a multirrealidade, o multiverso, ele não desceu lá em Israel para dar os 10 mandamentos para Moisés, né? No planetinha Terra é muito pequenininho para Deus ser ocupado do planeta Terra, né? Então o ser que passou os 10 mandamentos para Moisés foi Jesus. E nos 10 mandamentos, esse mandamento de guardar o sábado é para a gente tirar uma parte do nosso tempo para dedicar ao espiritual. É esse que é o objetivo do mandamento. E não virar uma escravidão ridícula, né? Sobre o cara não poder nem levantar da cadeira por causa disso, né? Que é o que estava acontecendo. O pessoal não dedicava nada ao espiritual, né? E ainda tinha um monte de forma de burlar o sábado que eles criavam lá por tradição, né? E quando é uma coisa mais importante, eles ficavam lá pegando no pé dos outros. E ele continua aqui, ó. Ora, eu vos digo que aqui está alguém que é maior que o templo. Se vós soubesses o que quer dizer, quero a misericórdia e não o sacrifício, jamais condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até do próprio sábado. Olha que interessante, né? E aí Jesus fala para eles, vocês estão filtrando coisa desnecessária. Né? O que, se vocês soubessem e vocês entendessem a essência das coisas, vocês iam perceber que o sábado, né? Que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, o sábado ele está subordinado ao ser humano. O sábado ele foi criado com o propósito de ajudar as pessoas, não de escravizar as pessoas. Né? Então, quando a gente começa a ver regras que são extremamente escravizantes, no sentido que elas perdem o sentido, né? E que elas se tornam mais importantes até do que aquilo que elas querem regular, aí nós começamos a ter que questionar essas regras. Que é o que Jesus está fazendo aqui. Ó. Ele fala aqui, ó. Partindo dali, foi à sinagoga, onde se encontrava um homem que tinha seca uma das mãos. E eles, para terem o que acusar, o interrogavam, dizendo, é permitido curar aos sábados? Olha só, né? Então Jesus, né, ele chega na sinagoga, né, e quando ele entra na sinagoga, ele vê um moço que tem uma mão mirrada, né, tinha algum problema, né, não explica, a mão seca, gente, não quer dizer que ela era seca, com pedaço de pau, não, né, ela tinha alguma deformidade, e o pessoal chamava de mão seca porque não sabia muito bem explicar o que era, né. E aí o pessoal pergunta, ó, pode curar no sábado? Por quê? Tá? A cura, dentro do conceito religioso, né, era uma intervenção divina. E para os judeus ortodoxos, Deus também não fazia nada no sábado. Se o universo estivesse dando imagina, se tivesse uma galáxia lá, né, virando de banda lá no universo lá, é sábado, Deus não fazia nada. Deus olha, não, hoje não pode, né? Porque tem a história de Moisés que no 7º dia Deus descansou, tá? Que é uma alegoria, né? Para poder explicar que no 7º dia, né, tem vários simbolismos ali. O 7º é o momento do nosso descanso, vamos dizer assim, da evolução humana, né, quando a gente sai do humano e entra no próximo nível evolutivo, né. O 7 é o momento que você vai dedicar ao espiritual, porque o número 7 é o número de Deus, né, o número 7 é o número de Deus, por isso o 7º dia, né, que é o dia que se dedica a Deus, tá? Mas não quer dizer que é obrigado a fazer isso. Então, dentro do princípio dos judeus da época de Jesus, se Jesus curasse alguém no dia de sábado, não era Jesus que estava curando, não era Deus que estava curando, era o diabo. Porque Deus nunca ia quebrar o dia de sábado. Nem Deus ia quebrar a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava até em Deus. Tá? Então se esbarrou com a lei de Moisés, Deus, opa, peraí, né, nós combinamos aqui, não vai dar certo não. Tá? Então Jesus vai lá, né, e eles ficam olhando aquilo. Né? Aí nós vamos entender por que eles ficam indignados com Jesus. Ele vai lá, né?
Ele disse-lhes: que homem haverá entre vós, que tendo uma ovelha, e se ela cair no dia de sábado em um fosso, ou seja, num buraco, não a tome e não a tire. Né? Então Jesus fala assim, ó, se fosse uma questão financeira de vocês, né? Porque a ovelha é propriedade, né? A ovelha vai dinheirinho, né? Se a ovelha cair no buraco, você vai lá tirar ela, né? Você não vai deixar ela morrer lá no buraco, e perder o dinheiro, a carne e tudo mais que a ovelha pode oferecer para você, né? Durante a vida dela, né? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ou seja, Jesus está falando isso por quê? Porque eles falavam, né, que para poder acudir um animal ou uma posse, eles podiam quebrar o sábado. Por quê? Porque a lei de propriedade era mais importante, tá? Então, assim, eles deram um jeito de burlar a lei, eles inventaram um jeito de burlar a lei de maneira favorável para eles. Então Jesus fala assim, ó, a ovelha que cai no buraco pode, curar um ser humano que está aqui não pode. Olha só como é que era a inversão dos valores na época. Hoje a gente tem muito isso também, né? Muitas vezes nós somos muito mais preocupados com a regra do que com o indivíduo, a pessoa, né? E ele continua, olha só. Logo, é permitido fazer o bem no dia de sábado. Jesus fala assim, é permitido fazer o bem no dia de sábado, né? Então disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Jesus curou o moço no dia de sábado, né, para escândalo geral da multidão, né, do pessoal. Por quê? Porque eles achavam que a regra era mais importante que o ser humano. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente pensa também na gente, né? Quantas vezes a gente está dentro de determinadas situações, ou, né, nas quais a regra, né, os advogados de regra usam a regra para conter o bem. Ah, mas não pode, não pode, né? Não deve fazer assim não, né? Ah, o fulano de tal chegou 5 minutos atrasado da reunião, não deixa ele entrar não, porque a regra diz, né? Então, assim, são situações que a gente tem que começar a aprender a lidar. Quer dizer que eu vou quebrar todas as regras no oba-oba da vida? Ah, qualquer coisa vale aí? Não. Né? Quer dizer que a gente vai saber pesar. Ou seja, qual que é o objetivo da regra? Não é facilitar a relação do ser humano com o outro? Né? Se essa regra prejudica em vez de ajudar, essa regra tem que ser reajustada. Se essa regra ela é um exagero, né, de uma situação, ela tem que ser reajustada. Mas, quando Jesus estava trabalhando isso, ele estava trabalhando um conceito que para a gente é muito difícil até hoje, que é o conceito da verdade absoluta. Né? Como aquilo era um conceito religioso para o povo deles, ou seja, aquilo ali é uma questão de fé do povo de Israel. Né? Não pode fazer nada no sábado. Pronto, acabou. Então, quando você trabalha com uma pessoa que está bitolada religiosamente num conceito e não abre mão daquilo de jeito nenhum, porque aquilo é a verdade da vida da pessoa, né? A pessoa se torna o quê? Num radical e muitas vezes num extremista. Né? Como muitas pessoas depois de Jesus se tornaram radicais e extremistas a pretexto das coisas que Jesus ensinava. Olha só, né? Como é que é, né? Então muita gente que viu Jesus indo lá e quebrando aquelas regras lá, né? Hoje, a pretexto de seguir as regras de Jesus, se torna tão fundamentalista e tão, né, bitolado quanto aqueles fariseus e aqueles doutores da lei que estavam lá criticando Jesus por fazer o bem. Né? Ou seja, o que é mais importante? Fazer o bem ou seguir a regra? Você está entendendo? Vou dar um exemplo muito básico pra gente. Imagina, né? Nós estamos lá na casa espírita, né? E aí nós temos lá um dia lá para entregar a cesta básica, né? Quarto sábado. A maioria do pessoal sabe que a gente entrega cesta quarto sábado. E aí, no meio do mês, uma assistida lá, ou uma pessoa que está precisando, liga para mim e fala assim, ô Marcelo, você não tem uma cesta para ajudar? Eu tô precisando de uma cesta, tô passando fome, dificuldade, né? Tô com meus meninos, tô com as igual a moça falou comigo, foi ontem, tô com os meninos lá em casa com as minhas latas tudo vazia. Qual que é a regra? A regra é que a gente só entrega a cesta básica para quem é cadastrado e para quem vai lá no quarto sábado do mês, né? Aí eu vi pra moça e falei assim, ah não, minha irmã, né? Desculpa aí, mas cesta básica aí só no quarto sábado do mês, volta em outubro, né? Volta no dia, quer ver que dia que vai ser a cesta do mês que vem? Volta... Nossa senhora. Volta no dia 23 de outubro. Minha moça tá passando fome hoje. E eu tô com a dispensa cheia de comida. Né? Não cheia exageradamente, mas tem uma comida sobrando. Né? A regra me diz, né, que eu posso ligar para ela e falar assim, ó, volta meio daqui a um mês, a gente só entrega daqui a um mês. Será que esse é o comportamento cristão adequado? Fosse Jesus ia mandar ela voltar daqui a um mês?
Imagina, eu vou lá no Jesus, né? Eu estou necessitado de luz, vou lá, peço para os Speed Luz, né? Os Speed Luz, né? Aí Jesus, na hora que eu vou encontrar com Jesus, eu falo, Marcelo, infelizmente você chegou na hora errada. Volta daqui 10 mil anos, meu filho. Né? Imagina minha cara para Jesus, né? Ah, mas quer dizer então que eu vou quebrar a regra todas as vezes? Não, eu vou pegar e falar assim, olha, meu irmão, né? Nós vamos combinar aqui um dia para você pegar aqui o mais rápido possível, que você está precisando, de preferência até hoje, né? A partir do mês que vem, se esforce para poder ir lá nos dias corretos. Aí ela começa todo dia a quebrar a regra, aí nós vamos dar uma cortada, tá? Porque aí já destrambelha, né, gente? Mas a necessidade imediata, né? Se a gente for ficar amarrado demais com regra, a gente não faz o bem, não. A regra impede a gente fazer caridade. Infelizmente, eu já vi muitos companheiros cheios de amor no coração que deixaram de fazer o bem porque uma regra os impedia. Quer ver outro exemplo? Passe. Né? Dia da casa. Chega uma pessoa na casa espírita lá, ou chega na rua, né? E fala assim: ô Marcelo, queria que você me desse um passe. Aí o Marcelo fala assim: ô minha irmã, infelizmente hoje é quarta-feira e só tem passe na casa espírita na segunda-feira, no domingo e no sábado. Volta pra casa, depois você vem. Não precisa de passe agora. Não tá precisando de passe segunda-feira, com a semana, não. Pode ser que eu não dê conta de dar o passe pra ela, que eu não tenha tempo. Aí já é outra situação, não consigo. Mas eu peço pra alguém, né? Falo, ô fulano, você pode dar um passe pra nossa irmã aqui? Né? Então, para algumas pessoas, isso é um absurdo. Né? Aí a gente lembra a história do Chico. Né? O Chico estava indo para a reunião mediúnica lá em Pedro Leopoldo, né? Determinado, não, Pedro Leopoldo não, já estava em Uberaba, desculpa, gente. Ele estava lá em Uberaba, e aí disse que no meio do caminho uma dona parou ele no meio da rua, no meio da praça lá, ele ia pro centro, né? A moça falou: ô Chico, que bom que eu te vi, o Chico lá atrasado para a reunião, aquele negócio, faltava tipo 5 minutos. Eu falei assim: Chico, tô passando mal, tô com uns problemas, que bom que eu te encontrei, você pode me dar um passe? O Chico olhou para ela e falou: dá um passe? Mas eu tô indo para casa. Não, eu passei aqui na rua mesmo, no meio da rua, né? Aí o Chico olhou, pensou, falou: meu Deus, o horário, olhou pra mulher com aquela cara triste, confiada, né, naquela expectativa de receber ajuda, né? E ele sentou lá no banco da praça, sentou no banco da praça, deu passe, né, no meio da rua lá, né? E gesticulou e fez pressa lá no meio da rua mesmo, né? Claro que isso na década de 40, né, gente? Em 1950, alguma coisa assim, né? Então a praça devia ter muito menos gente do que tem hoje, né? Mas ele fez. E aí quando ele sai e vai pra reunião atrasado, né? Ele é lá doido, nossa, eu vou chegar 10, 15 minutos atrasado na reunião, né? O Emmanuel aparece pra ele no meio do caminho, assim, o Emmanuel olhando pra ele assim, né? Tipo assim: nossa, mas eu fiz um trem errado. Eu falei: não, olha pra trás. E aí o Chico vira pra trás e olha, na hora que ele olha pra trás, ele vê a moça, a senhora lá, em prece, e ele vê uma energia luminosa saindo do corpo dela e indo pra cima dele, ou seja, a gratidão e o amor dela por ele ter feito aquilo por ela, né? Envolvendo ele pra ir pra reunião. Aí o Emmanuel virou pra ela, falou pra ele: e aí, Chico, imagina se você tivesse negado a prece dela, o passe para nossa irmã, o que poderia ela estar te enviando nesse momento, né? E isso é uma coisa que nós temos muita dificuldade. O advogado de regra normalmente são pessoas muito rígidas, né? Tem os seus pontos fortes, tem, né? Entretanto, eles têm dificuldade de lidar com essas questões todas. Marcelo, mesmo um pouco fora do tempo, por favor, falar em passe. É aconselhável dar passe fora da casa espírita? Não, não é aconselhável, tá? Ou seja, o melhor lugar para você aplicar passe é alguém na casa espírita. Beleza. Mas tem uma situação de emergência. Quando tem uma situação de emergência, gente, é outra coisa. De preferência, se você tiver alguém para te ajudar, você chama a pessoa, né? Faz uma prece e aplica o passe, tá? É proibido aplicar o passe nos outros, né? Fora da casa? Não, somente a gente precisa de cuidado e tem que ser uma coisa que é uma coisa de urgência. Por exemplo, às vezes tem pessoas que são cultivadores, né? Do menor esforço. Então tem gente, se você der passe nela todo dia ela vai querer que você vai na casa dela dar passe nela, né? Ela nunca vai fazer o esforço de ir na casa espírita. Ah, não, hoje eu não posso. Você pode vir aqui me dar de novo? Eu dou 1, 2. Aí já é complicado. Mas se você vê uma situação de emergência que você pode ajudar, se você está se sentindo equilibrado, né? Aplica. Né? É aquela questão do bom senso, né? Primeiro consola, depois instrui. Né? Olha, eu tô te dando um passe aqui, eu sei que é uma necessidade, a partir de agora nós vamos lá para a casa espírita. Você vai lá na reunião pública, até porque tem outras coisas que a pessoa pode receber na casa espírita, né? Nunca poder dar é um exagero, tá, Ana? É um exagero. Isso aí é porque é a questão da regra, né? Que nós estamos falando aqui. O nunca. O Chico Xavier deu, né? Aí quando você fala isso, o pessoal vira para você: mas é o Chico Xavier, né?
Porque a desculpa de todo advogado de regra é que só os seres superiores e diferentes podem quebrar as regras. Nós que somos meros mortais, não. Não. O amor vem primeiro. Se você se sentir capacitado, dá o passe. Porque o amor movimenta amor. Pode ter certeza que os espíritos de luz, se eles verem que eu estou ali no meio da rua, imbuído de um amor no coração ali para ajudar alguém, você acha que a espiritualidade não vai vir me ajudar? Vai passar um espírito na rua falando, nossa, que cara, ele está pensando em Jesus, vamos lá, pega aí. Né? E a própria vibração do afeto que a gente tem afasta os espíritos equilibrados. Né? De fazer uma prece, de pedir ajuda. Né? A questão que a gente não deve lidar se a pessoa tiver problemas mediúnicos, vai ficar mediunizado, né? Aí já é uma coisa mais complicada. Né? Então a gente tem que avaliar. Tá? Mas se tiver mais de uma pessoa para ajudar, né? Gente, o templo maior é o nosso coração. Tá? É preferencial fazer na casa espírita. Tá? Mas vamos lembrar, o amor cobra a multidão de pecados. Tá? É essa situação, o amor vem primeiro. E aí continua. Mas os fariseus, saindo dali, tiveram conselho contra eles sobre o modo de levarem à morte. Ou seja, os fariseus, né, queriam matar Jesus. Tá? Por que os fariseus? Você vê que tem só os fariseus que pegam para Jesus, né? Porque Jesus era incômodo. Tá? E não era todos os fariseus não, tá, gente? Tinha os fariseus que gostavam de Jesus. Tá bom? Jesus, sabendo disso, retirou-se daquele lugar. Seguiram-no muitos e os curou a todos. Ordenou-lhes que não o descobrissem, ou seja, que não ficasse falando que foi ele que fez, né? Para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado em quem a minha alma pôs a sua complacência. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça das nações. Olha que interessante, esse mesmo texto aqui em outro evangelho, né, ele é colocado como no momento que o João Batista batiza Jesus, né, e aí eles veem o João Batista vê uma luz em torno do Cristo e escuta essa voz. É o mesmo texto, só que aqui o Mateus coloca o texto completo. Tá? Ou seja, que Jesus estava fazendo aquilo que os profetas prediziam sobre ele. Tá dando para entender, gente, a questão das regras? Né? Então vamos lá. Aí o Mateus continua falando do que o Isaías falava. Assim, ó, não contenderá, ou seja, não brigará, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar a justiça, e as nações esperarão no seu nome. Isso é uma profecia querendo dizer que Jesus não ia entrar em contenda. Né? Jesus não ia brigar com ninguém. O objetivo dele não é esse. Né? As nações é o mundo, ou seja, o nome do Cristo ia chegar no mundo. Aí chegou mesmo, né, gente? Né? Então, trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Olha que interessante, né? Aqui a gente vai ver muito como eles entendiam a vida. Então eles trazem um rapaz cego e mudo, né? Dentro do conceito deles, qualquer pessoa que tinha algum problema neurológico, tá? Ou problema na área da cabeça, principalmente, a visão, a audição, a fala, tá? Eram possuídos pelo demônio. O demônio entrava na pessoa e não deixava a visão dela funcionar, né? A audição. Então eles consideravam, tá? Que todas as questões neurológicas, né? Eram interferência direta do demônio. Tá? Seu preconceito religioso sabiam, né, gente? Né? Os egípcios também achavam isso. Tanto é que quando a pessoa tinha algum problema de mental, né, eles furavam a cabeça do cara, né? Eles faziam uma cirurgia na cabeça do cara para ver se saía, né, os espíritos ruins da cabeça do cara. Chamava trepanação. Né? Eles abriam a cabeça do cara e abismo, e as pessoas sobreviviam a esse procedimento muitas vezes. Né? Então você imagina, o Egito tinha esse negócio de cirurgia de cérebro. Na época do Egito, hein? Sem anestesia, imagina, coisa linda, né? E ele o curou de sorte que falava e via, né? Então Jesus curou um moço que é cego e mudo e ele começou a falar e ver, tá? Isso aqui tem várias interpretações, além da cura física do indivíduo, né? Tem ver, né? É perceber o que é a realidade, né? Falar é conseguir se expressar de uma maneira inteligível, se as pessoas conseguirem entendê-lo. Né? Então Jesus trata esse companheiro e faz com que ele se reintegre ao contato com a vida, no qual ele vê, ele aprende, ele entende e ele fala, ele se expressa. Essa é uma cura, né? Uma cura mental. Talvez o companheiro tivesse algum problema mental grave, né? E esse problema mental interferia na capacidade dele de comunicar. Como Jesus deu uma reestruturada lá no cérebro do moço, ele conseguiu falar e ver, né? Se comunicar, o pessoal entendeu o que ele estava vendo e estava falando de novo, normal. Né? Então, né? Ficaram estupefastas todas as turbas e diziam:
Não será este o filho de Davi? Tá, o filho de Davi, porque a profecia falava que o Messias era o filho de Davi, tá? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não lança fora os demônios, senão por virtude de Beelzebul, o príncipe dos demônios, né? Beelzebul, um demônio lá famoso, lá que os judeus morriam de medo dos demônios, né? Eles tinham um negócio lá com demônio lá, eles conheciam o nome lá, o rei Salomão que gostava desse negócio de demônio, né? O rei Salomão, ele escreveu um livro lá que tinha o nome de 72 demônios, lá que ele prendeu na garrafa, lá tinha umas lendas judaicas, uns negocinhos mais viajados, tá? Que não é muita realidade não, tá, gente? É mais lenda, né? Mas os judeus, como eram muito supersticiosos, né? Então eles falavam que o Beelzebul era o demônio que trancava a cabeça das pessoas. E como ele era um cara que trancava, ele podia abrir. Tá? Lembra de Jesus curando lá na sinagoga no dia de sábado? Isso reforçou para eles, né, dentro do conceito religioso deles, que Jesus não podia ser um cara de Deus, porque Deus não trabalhava no sábado. Então se Deus não trabalha no sábado, Jesus estava sendo o quê? Instrumento das trevas. Olha só, né? O fanatismo chegava a tal ponto que fazer o bem era mal. Tá? Fazer o bem era errado. Né? Muitas vezes a gente se depara com situações assim. A pessoa quer fazer o bem, mas se o bem não é dentro daquele molde que eu acredito, eu detono aquele bem. Eu falo que aquele bem não serve. Né? Eu falo que aquele bem é o mal. Porque não está dentro da estrutura de regra que eu quero que esteja. Então é melhor não fazer o bem. Né? Olha para algumas pessoas, né, gente? Eu não concordo com isso não, tá? Mas respeito quem pensa assim, tá bom? Mas é o pensamento do pessoal da época. Jesus não está conformado dentro daquilo que eles acreditavam, Jesus é o mal. Tá? Ah, mas ele faz o bem, mas ele faz o bem em nome do mal. Né? Quantas vezes a gente escuta isso, até de pessoas de religiões diferentes, né? Que falam muitas vezes até da doutrina espírita. Fala assim, ah, mas a doutrina espírita faz caridade, ajuda os outros, né? Aí você escuta, eles falam, tá, mas eles são tudo seguidores do demônio, que eles falam com morto, aqueles negócios tudo. Tudo que eles fazem de bem tá errado, porque eles não seguem o que é. Vocês estão entendendo? Ou seja, o bem se torna o mal por causa da regra. Por causa do preciosismo e do fanatismo espiritual de determinados companheiros. E a gente tem que ter cuidado para a gente não ser só o cara que observa isso no outro. Mas também para a gente não agir dessa forma com aqueles que pensam diferente. Né? Jesus, porém, conhecendo pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou família dividida entre si mesma será destruída, e não subsistirá. Ora, se Satã lança fora Satã, então ele está dividido contra si mesmo. Como permanecerá o seu reino? Se eu lanço fora os demônios por virtude de Beelzebul, por virtude de que os esperem os vossos filhos? Porque tinha os filhos sacerdotes fazer exorcismo também, né? Botavam os espíritos para correr lá dentro da mentalidade deles, né? Então Jesus falando assim, olha, se eu estou fazendo o bem em nome do mal, eu estou atrapalhando o mal, Se eu estou ajudando os outros em nome do mal, o mal está quebrando, estou quebrando as pernas do próprio mal, o mal está agindo contra ele, então o mal está virando bem, né? Então, e Jesus joga para eles isso, porque é uma prática comum fazer exorcismos na época de Jesus e cobrar, tá? O pessoal, né, chamavam lá o pessoal para fazer uns exorcismos lá, para poder, né? Então, assim, observe, né, como é as situações. Aqui, ó. Por isso, se eu, porém, lanço os demônios por virtude de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Olha o que Jesus fala para eles. Ó, pensa bem. Se eu estou fazendo isso aqui em nome do amor de Deus, quer dizer que Deus está mais próximo. Né? Como pode alguém entrar na casa de um valente e saquear seus móveis, sem antes não prender o valente? Só então poderá saquear a casa. O que Jesus está falando? Assim, para enfrentar as energias do mal, tem que ser alguém mais forte que o mal. Tá? E está dando um exemplo nesse sentido. Né? Ou seja, para mim entrar na casa do mal e fazer o bem, eu tenho que ser mais forte que o mal. Né? Eu não posso ser o outro mal. Senão eu não ia poder fazer nada. Eu ia estar amarrado pelo próprio mal que eu sou. Né? E ele continua aqui. Ó, quem não é comigo é contra mim. E quem não junta comigo desperdiça. Né? Jesus, nesse momento, ele foi... Né? O que ele quis dizer? Olha, sintonia, gente. Quem sintoniza comigo é comigo. Quem é contra mim é contra mim. Não adianta, não. Os espíritos das trevas estão a meu favor, não. Apesar de eu estar a favor deles, né? Querer ajudá-los, né? Querer tirá-los da condição de sofrimento que eles estão, né? Eles não juntam comigo, não. Não tem jeito de juntar o que é antagônico, não. O mal não se junta com a luz, não. Né? A luz vai até o mal para resgatá-la, né? Para resgatar o mal e para iluminar o mal para ele virar a luz também.
Mas o mal e a luz, eles não conseguem conviver juntos, não tem jeito não. Quem não junta, né, espalha. Ou seja, um negócio não dá liga, não tem jeito de misturar treva e luz, não. Ninguém faz o bem em nome do mal, não, gente. Tá? Por isso que Jesus fala muito da questão dos frutos. Né? Você vê uma pessoa que ela tem uma religião, ela tem uma vivência de vida totalmente contrária do que a gente acredita. Mas se ela tem uma vida em equilíbrio, ela faz o bem, ela tem um amor no coração, pode ter certeza que aquela pessoa ali é alguém que está sintonizado com a luz. Tá? Ou seja, isso é uma coisa que Jesus sempre fala, nós somos muito preocupados com o rótulo. Então eu acho que ninguém pode ser bom se ele não for espírita. Às vezes tem pessoas que são da igreja evangélica que são muito mais iluminadas que todos nós juntos. Tem senhoras da igreja católica que tem muito mais luz que todos nós juntos. Tem pessoas que são ateus, que não acreditam em nada. Né? Que se fala de Jesus para ele, o cara vai rir. Mas a pessoa tem um amor e ele vive tanto o evangelho de Jesus na ação, né? Que ele acreditar em Jesus ou não acreditar não faz nem diferença. A questão não é acreditar em Jesus, é vivenciar o que ele ensina. Né? É muito fácil eu virar e falar, eu acredito em Jesus, beleza. Eu lembro do Tiago, lá o Tiago fala isso, né? Você acredita em Jesus? O diabo também acredita. Os pidastrel acreditam que Jesus existe, né? Os obsessores tudo acreditam que Jesus existe. Jesus não faz vontade pra ninguém, não. Vive o que ele tá falando, é outra história. Né? Porque o Tiago é um cara do... Né? O Tiago é um cara da vivência prática, né? O negócio do Tiago é, né? Vamos viver aqui, ó, falar menos e agir mais, viu? Porque o Tiago ele falava muito antes, né? Depois ele foi aprendendo, ele aprendeu com Jesus que a ação prática é a maior prova daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. Então, quanto mais eu falo, né? Mais eu sou cobrado a fazer aquilo que eu falo. Né? Então não adianta eu crer, eu falar que é lindo e amar Jesus, falar que Jesus é o cara mais maravilhoso do mundo, se eu não sei o que ele vive. Né? Melhor o cara que fala que Jesus não existe, que Jesus é uma imaginação coletiva da humanidade, um delírio, né? Jesus é um delírio, tá? Mas o cara faz tudo que Jesus ensina. Ele é caridoso, ele é gentil, ele é harmonioso, ele trabalha no bem, ele ajuda as pessoas, ele é compreensivo, ele é afetuoso, ele quer ser uma pessoa melhor, né? Mas ele fala, ó, Jesus é um delírio, não existe isso não. É melhor ser assim. Por quê? Porque ele vai chegar no mundo espiritual, ele vai chegar uma hora, com 15 minutos de papo com a espiritualidade, ele reajusta o conceito dele. Fala, mesmo existe, né? Olha só. E vão embora, né? Mas aquele que vive a hipocrisia, que fala muito de Jesus e não faz nada, né? Que muitas vezes somos nós, né? Esses aí vão sofrer. Por quê? Porque nós estamos apegados à ilusão. Né? Então, assim, né? As coisas para a gente poder pensar aqui. Que é a questão, né? Dos fariseus. Deixa eu só abrir a janela aqui que tá bem quentinho aqui. Deixa eu ver se entra um ar aqui. Né? Então agora nós vamos passar para uma parte aqui. Tá tranquilo, gente? Tá dando para entender o que a gente tá falando? Se estiver falando bobagem, por favor, tá? Me corrijam aí. Ou perguntem também. A minha Bíblia tá até desmanchando aqui de tão velha. Né? Já arrancou a capa aqui, ó, tudo soltando pedaços, trem bom, as folhas caindo, aqui, ó, tudo soltando. Trem velho assim, ó. Né? Isso aqui tem a energia do Lucas nesse negócio aqui, ó. As folhas soltas. Vamos lá. Olha só, agora um texto que é muito interessante, que eu acho que é legal da gente pensar, que é o tal do pecado contra o Espírito Santo, né? Falar mal dos discípulos podia, né? Podia, né? Pecado contra o Espírito Santo, tá? Isso aqui é o enunciado da Igreja Católica, tá, gente? Não está escrito na Bíblia, assim, no sentido do texto original. Eles colocam isso para poder separar o texto. Mas é interessante, que é uma coisa que é bom de falar, tá? Que é muito profundo. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Porém, as blasfêmias contra o Espírito não serão perdoados. Tudo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha que interessante. Primeiro nós temos que entender aqui o que é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é um ser, é um Deus, né? A palavra santo não tinha no texto original. Isso é uma coisa que é provada já, isso aí não tem nem discussão. Tá? A Igreja Católica coloca a palavra santo para poder reforçar a ideia da trindade, né? Da terceira pessoa da trindade. Né? O que é o Espírito, gente? Quem são os Espíritos? Somos nós. Né? Então o que Jesus fala assim? O pecado contra o Espírito jamais será perdoado. Nem nessa, nem na próxima geração. Por quê? Porque todo pecado que é uma ação minha para com outro, se eu xingar Jesus, falar, Jesus é feio, Jesus é idiota, Jesus é babaca, eu estou xingando Jesus, né? Como se ele ligasse para isso, né? Isso tem perdão, por quê? Porque quando eu estou desperdiçando a minha energia falando mal de Jesus, ele não vai nem se incomodar com isso, tá? Mas qual que é o pecado que complica a nossa história espiritual? É tudo aquilo que eu faço contra a minha própria intimidade.
Então, quando eu firo a minha consciência, aí é esse espírito que Jesus está falando, é o espírito de Deus dentro de nós, né? Que é a nossa consciência que está despertando pouco a pouco. Quando eu firo a minha consciência, não tem perdão externo que resolva. Drama de consciência só se modifica com a mudança da nossa própria intimidade. Ou seja, o único ser que pode me perdoar sou eu mesmo. Tá? Deus não nos perdoa porque Deus não é ofendido pelas nossas ações. Tá? A ofensa pressupõe igualdade. Uma barata não ofende o sol. A bactéria não nos ofende. Imagina, passou uma formiga, que a formiga me mordeu, eu tô ofendido, pede desculpa, formiga. Não. Nós não temos esse nível de relação. O animal aqui me morde. Né? Minha gatinha, que eu passo a mão na cara dela, ela assusta e me morde. Eu vou perdoar ela? Porque ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela não tem capacidade cognitiva de entender o que ela fez. Ela reagiu a um estímulo. Eu passei a mão no rosto dela, ela assustou, ela reagiu me atacando. Me mordeu, me unhou, né? Às vezes é unha aqui, ó. Tem uns machucados aqui do gato aqui, ó. Né? Quem tem bicho aí sabe, ó. Machucadinho de gato aqui, ó. Né? No braço aqui, ó. Né? Então, eu vou condenar ela e esperar que ela me peça perdão se ela não é capaz de nem entender o que ela fez? Aí nós vamos entender a relação de Jesus quando ele está lá no alto da cruz, que ele fala assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, ele está falando com a consciência de cada um. Né? Porque ele mesmo, Jesus, não perdoava. Ele fala assim, eu posso perdoar quem eu quiser. Né? Mas só você pode se perdoar. E tanto é que Jesus não perdoa ninguém. Em nenhum momento ele fala assim, eu te perdoo. Eles são te perdoados. Né? Pai, perdoa-os. Olha só, ele sempre tira o indivíduo da história. Por quê? Porque ele sabe que o perdão é uma relação da gente com a nossa própria intimidade. E para a gente se perdoar, nós temos que fazer um exercício, que é o exercício do entendimento e da compreensão. Por que eu errei? Por que crucifiquei Jesus? Vamos falar assim, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia o que era o Messias, não sabia o que Jesus representava para o mundo. Né? Eu fui levado pela onda lá, todo mundo gritava para matar o cara, eu gritei também, vou matar, mata aí. Ó, né? Quando a pessoa entende isso, ela para de sofrer por causa da morte de Jesus. Estou dando uma questão hipotética, né, gente? Então, assim, como que a gente se perdoa? Entendendo... Nossa, ó, aí, ó, eu falei tanto que até pulou em cima de mim aqui, ó. Né? É o gato, tá, gente? Pulou aqui, né? Você vai me perdoar ou não? Não? Você não precisa de perdão, né? Você não sabe nem ofender ninguém, né? Então, o gato me ofende, gente? Não, o gato só pode ofender outro gato, né? Se é, né? E eles não têm nem nível para se ofender ainda, né? Nem chegar nesse estágio ainda, porque eles não sabem o que fazem, né? Os animaizinhos, eles estão debaixo do quê? Do instinto, né? Aqui, ó, tô segurando ela de um jeito que incomoda, ela começa a enfiar a unha em mim, aqui, ó, quer ver, ó? Pus a mão nela aqui do jeito que ela não gosta, aqui, ó. Olha lá, ó. Se ela me morder aqui, a culpa é de quem? A culpa é minha. Eu tô conduzindo ela de uma maneira, né, que ela não gosta. Então ela vai reagir, ela é obrigada a aceitar tudo que eu faço com ela? Não, ela sabe o que ela tá fazendo? Não, né? Então o animal, ele não tem esse controle aqui, ó. Tô aqui, ó. Eu passo a mão nela, ela tentando... Aqui, ó. Ela põe na patinha dela aqui, ó. Tentando... Ela tá me arranhando, né? Uma hora ela fica nervosa aqui comigo, ela me arranha. Vai lá, vai embora. Vai lá. Sei que você queria subir aqui, mas é outra hora. Né? Então, assim, a mesma forma é Jesus ensinando pra gente. Fala, gente, vocês não têm culpa porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Né? O processo de culpa, ele é o primeiro passo do processo de responsabilidade, que é diferente. Mesmo nos perdoando por alguma atitude ruim no nosso passado, como fica essa atitude? Né? Quem se perdoa se entende. Então, o peso da culpa desaparece, mas ele se torna responsável. E fala assim, ó, né? Olha, no passado eu errei. Agora eu vou consertar meu erro. Como? O que eu posso fazer para ajudar aquele que eu ofendi? Eu vou ressarcir aquilo de alguma forma. Através do amor, da minha ação, da minha mudança. Né? Mas o outro não me perdoa. O problema é do outro. Nós não respondemos pelo nosso irmão, nós respondemos por nós mesmos. Tinha gente que morreu odiando Jesus. Jesus estava aí para isso. Jesus sofreu, porque o outro me odiou lá, me crucificou lá. O outro me deu uma chibatada, arrancou até pedaço de mim. Não te odeio. Não. Ficou com o cara lá que fez, velho. Entendeu? Jesus continua amando ele do mesmo jeito. Entendi, esse cara não sabe o que tá fazendo, tá me machucando aqui, não sabe nem o que ele tá fazendo. É igual eu pegar meu gato aqui, né? E ela começa a me arranhar todo porque eu tô segurando ela pra dar um remédio. Ela me arranha, me rasga toda aqui, né? Aí na hora que eu solto ela, doeu aqui, tô todo sangrando aqui. Às vezes acontece, tá, gente? Eu falo isso porque às vezes acontece. Tiver dar remédio pros gatos, né? Eles arranjam, né? Me morde e tal, né? Ela sabe o que ela tá fazendo? Não. Eu vou ficar com raiva dela, magoado. Nossa, eu fui te dar um remédio, gatinho, você me arranhou, maldade. Não,
ela é incapaz de entender o que ela está fazendo. Né? Era assim que Jesus lidava com a gente, ele compreendia a situação. Né? Então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que fere a nossa consciência. O conceito mais importante dessa passagem evangélica aqui é que Jesus está falando sobre pecado. Pecado é toda ação que fere a minha consciência. Ou seja, aquilo que eu faço, que eu poderia fazer diferente, que eu sei fazer diferente, e por isso, quando eu faço, me incomoda. Tá? Então, porque é pecado para mim, não é pecado para o Alan. Não é pecado pro meu gato. Né? Porque o gato ainda não chegou nesse estado de pecar ainda, graças a Deus. Né? Porque ele não tem consciência desperta ainda para poder saber o que é certo e errado. Nós já temos. E aí, quando a gente desperta, vem, né? Primeira coisa para o espírito imaturo, como diria o Lucas, né? O Lucas fala que a culpa é a manifestação da imaturidade espiritual. Ou seja, o espírito que se sente culpado é porque ele é imaturo espiritualmente. Porque a culpa é característica de espírito infantil ainda. Porque todo espírito infantil, né? Ele se culpa e culpa os outros. Você vai lá na reunião mediúnica, né? E aí chega o espírito lá e fala assim, meu problema é o fulano. Ele bota a culpa dos problemas dele todo em alguém. Porque a Marinha me abandonou, porque meu primo me jogou no lago lá e me matou, porque o cara roubou minha fazenda, porque o cara tomou meu dinheiro, porque o cara roubou minha mulher, porque minha mulher me traiu, porque meu filho me enganou, porque o outro. Sempre tem um culpado. Sempre tem alguém que fez alguma coisa errada. E o outro gato chega, né? O outro gato tá ali, né? Então, ele normalmente que é o culpado, aquele que faz bagunça. A outra é uma coitadinha que faz bagunça, não ele faz. Né? Tô brincando, né, gente? Então, o processo de culpa é um sinal de maturidade. Né? Tanto eu sair culpando os outros por todos os meus problemas, né? Como eu me culpar. Nossa, eu sou o pior cara do mundo, que eu sou pessoa ruim, que eu sou muito mal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um tráfico. Isso também é um processo de maturidade. Os espíritos que despertam para os valores da eternidade aprendem a se responsabilizar pelas suas ações. E ser responsável não é ser culpado. Olha, eu errei. Eu errei por quê? Eu errei porque eu não dei conta. Eu errei por quê? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu errei porque eu tentei fazer algo que estava além das minhas forças. E aí, quando ele tem essa postura de entender o porquê que ele errou, ele se perdoa e fala assim, tá, mas agora eu vou tentar modificar isso aí. Né? Então eu não vou fazer mais o que eu fazia antes, eu vou tentar analisar mais a situação. E aí, à medida que ele faz isso, ele cresce espiritualmente, a gente faz isso. Aí vem, né, o efeito rebote, que é o que consolida, né, a minha maturidade espiritual. É quando eu começo a olhar para os meus irmãos à minha volta e quem erra comigo, eu começo a aplicar o mesmo valor. Olha, fulano de tal erra comigo e não sabe o que faz. Ou o meu chefe me xingou. Por que ele me xingou? Porque ele tá nervoso lá, carregando aquelas caixas pesadas lá. E eu fui falar com ele do negócio logo na hora que ele tava mais com raiva. Ele soltou os cachorros assim de mim. É porque ele é uma pessoa malvada e eu sou o triste sofredor do mundo? Não. É porque eu peguei ele no mau momento. Né? Porque eu entrei em contato com ele num mau momento. Ah, mas, né? Porque, né? É o caso da mulher adúltera. Né? Por que a mulher adúltera adulterou? Pra gente entender essa questão de pecado, olha só, né? Essa parábola a gente vai entrar nela de novo, mas olha só como é que é a questão do pecado. Jesus está lá com o pessoal, né? E aí chega, né? Os fariseus com a mulher lá que tinha sido pega em adultério. O que é ser pega em adultério? Ela foi pega, né? Com um outro homem numa situação sexual, tá? Foi pega lá, né? Uma mulher casada, né? E aí o que acontecia? A mulher é o sentimento, né? Sempre que o sentimento desequilibra, o que nós fazemos? Nós tocamos pedra no sentimento, né? Ah, que é um animal, que é um idiota, que fez, que errou. É o simbolismo da mulher adulta, né? É o nosso sentimento que falha, o nosso sentimento que fracassa, que erra, né? E aí todo mundo lá quer jogar pedra nela, e Jesus percebe que jogar pedra nela é jogar pedra neles mesmos. E Jesus fala, o que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, aquele que não precisa dar uma pedrada, né, pode atirar, porque a pedra que você atirar nela, você está atirando em você mesmo. O pessoal pega a essência do que Jesus falou, né? E aí Jesus vai lá, conversa com a moça, aquela coisa toda, né? E o que acontece, né? Segundo os amigos espirituais, depois que acaba esse momento, né? Jesus vai voltar a conversar com os discípulos e o Pedro e o João ficam lá emburrados com Jesus. Logo o Pedro e o João. Tá? Os dois ficam olhando para Jesus, tipo assim, decepção. Né? Porque Jesus foi lá e protegeu a mulher que cometeu um pecado. Né? E aí, uma hora, o João não entra e fala, bem, você não tem que te entender, não. A mulher faz tudo de errado lá, e trai o marido e tal. Você foi lá e
né? Passou a mão na cabeça dela, e o Pedro fala a mesma coisa, eu concordo, né? Imagina o João e o Pedro, né? E aí Jesus dá um sermão nos dois, né? No sentido positivo do que é sermão. Jesus fala assim, olha, você conhece a história dela? Você sabe o que aconteceu na vida dela do momento em que ela era uma criança que foi vendida pelo pai para o marido atual dela, e todo o sofrimento que ela passou na vida dela, né? Sendo utilizada igual escrava, né? Você estava lá quando nas noites escuras, ó, Jesus fala assim, quando todos na casa estavam dormindo e ela sozinha olhava para as estrelas e chorava as próprias dores em silêncio, vocês estavam lá e viram? Eu vi. Então, né, não a condenem, porque para vocês condenar, vocês têm que saber a história da pessoa. Né? Porque nessa situação, ela caiu, ela errou, mas tem um motivo. E quando você entende o motivo, a condenação desaparece, porque a condenação, ela deixa de lado, ela some quando você estabelece compreensão. Né? Tanto é que Jesus fala para ela o quê? Né? Quando a gente for estudar o texto, eu vou falar isso em detalhe, a gente vai explicar essa parábola em detalhe. Né? Eu estou passando aqui porque tem a ver. Né? O que Jesus fala para ela? Filho, onde estão aqueles que te condenam? Vai em paz, não peque mais. O que Jesus fala para ela? Olha só a frase de Jesus para ela. Jesus consola ela, Jesus a protege, e ele fala assim, vai, não peques mais. Ele tá brigando com ela? Não, ele está constatando uma realidade. Ele fala assim, olha, você na sua intimidade, você pode mais. Você está sendo culpada, você está pecando, você está se machucando. A sua ação desesperada, né? A sua queda afetiva, porque ela foi seduzida, né? E Jesus não viu lá o cara que seduziu, ninguém levou o cara para ser apedrejado junto com ela, né? O cara que seduziu ela, né? E Jesus percebeu que aquilo a feria. E o que Jesus fala para ela? Assim, vai e não erre, ou seja, você pode mais que isso. A sua consciência já está desperta. Não sofra. Né? Ou seja, Jesus consola e Jesus instrui. Jesus não chama a atenção dela no sentido pejorativo ou negativo. Jesus fala para ela assim, olha para sua intimidade, você se magoou. Não precisa, minha filha. Se entenda. Se entenda para que você não erre, para que você não sofra mais. Porque o seu coração já dá conta. Na verdade, Jesus a eleva. Jesus a coloca num nível maior que todo mundo que estava lá junto com ele. Porque ela já é um espírito que ela já era consciente das próprias fragilidades e queria melhorar. Apesar de todo o massacre que ela sofreu a vida inteira, né? E continuava sofrendo, até dos apóstolos de Jesus, né? Até dos caras que andavam com Jesus, até do João Evangelista, né? Que o espírito mais iluminado estava na terra depois do Cristo, tá? Que pisava na terra, lá no planeta Terra, no momento lá, o ser mais iluminado, encarnado, depois de Jesus, é o João Evangelista. O João Evangelista não entendeu. Por quê? Porque o João Evangelista estava amarrado na regra. Né? Porque a mulher que comete um crime tem que ser apedrejada. Pronto, acabou. Aí o João, aí o que aconteceu? Na hora aquilo calou lá dentro da alma do João Evangelista, ele mudou, acabou. Nunca mais ele fala no assunto. Porque como ele era um espírito já desperto, né? Ele vacilou ali naquele momento, ele aprendeu a lição e vambora. Né? Ele entendeu. O Pedro ainda ficou naquele negócio, assim, porque o Pedro é mais brutamontes que o. Né? O Pedro é um espírito mais inferiorizado que o João Evangelista. Ele teve mais trabalho para poder aprender isso. Tanto é que o João, né, ele vai, né? O Pedro ainda vai ter que passar por toda a questão lá da negação, aquelas coisas todas que o Pedro passa para ele poder despertar. Mas eram momentos diferentes de seres diferentes. Tá, meus amigos? Então, nesse sentido aqui, ó, né, o que que acontece? Né, Jesus está falando aqui, olha só, vamos continuar aqui para a gente fechar, ó. Dizei que a árvore é boa e que seu fruto é bom. Ou dizei que a árvore é má e seu fruto é mau. Ou seja, Jesus está ensinando a gente a olhar a ação e não a aparência. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, vós que sois maus? Raça de víbora, vamos lembrar o que se... Víbora é serpente, serpente é cobra. Cobra é o quê? Instinto. O que Jesus fala? Raça de víboras, a humanidade que ainda está presa nos instintos. Vocês que são escravos dos seus instintos. Né? Porque a boca fala da abundância do coração. Ou seja, o que importa, né, quando ele fala da palavra aqui, a palavra aqui é acompanhada da ação. Né? Um homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira mais coisas do seu mau tesouro. Ora, digo-vos que qualquer palavra ociosa que tenha proferido os homens, darão conta dela no dia do juízo. Peraí, deixa eu ver. O que você está fazendo aqui, meu filho? Está arranhando a camisa da Ednei. Porque pelas tuas palavras
serás condenado ou justificado. Nós vamos parar aqui, né? Porque o texto é maior, né? Semana que vem a gente vai continuar, né? O que Jesus está falando aqui? O que importa é intimidade. Você pega lá o livro dos Espíritos, né? E aí os Espíritos falam para Kardec: intenção é tudo, forma é nada. Ou seja, quando a gente fala assim de boa intenção e inferno tá cheio, é uma lorota. Realmente, de boa intenção e inferno tá cheio dos Espíritos de luz que descem lá para poder resgatar, tá? Porque o que conta na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, é a intenção que eu tenho de fazer as coisas. Ah, eu errei, mas eu queria acertar, ponto positivo. Ah, eu acertei, mas no fundo eu queria fazer uma bobagem, mas eu acertei. Tá, o bem vai ser contado, porque o bem é sempre positivo, olha que legal, né? O bem vai ser contado, mas o que conta, você tinha uma intenção negativa, isso aí vai ter que ser trabalhado a sua intimidade, né? Até o bem que a gente faz querendo fazer o mal vale, tá? Mas quando a gente erra, imbuído do bom desejo, vale 10 vezes mais. A intenção em tudo é o que importa. Que a gente aprenda a observar a intenção dos outros. Muitas vezes as pessoas nos ferem sem intenção de ferir. Muitas vezes as pessoas dão pra gente aquilo que elas acham que é bom pra elas, ou que elas gostariam de ter pra si. E nem sempre nós sabemos medir isso bem, tá? Algumas pessoas se expressam no silêncio. Então, para aquela pessoa que é muito faladora, né, aquilo é uma agressão, mas o outro está se expressando da forma que ele dá conta, silenciando, né? Estava até conversando isso outro dia aqui em casa, né? Eu tenho dificuldade quando a pessoa me ignora. Eu estou falando uma coisa com a pessoa finge que não está me escutando. Isso para mim é como se a pessoa falasse assim: você não existe, tá? Mas às vezes isso é a forma da pessoa me respeitar, porque ela não concorda, ela não quer me agredir, então ela cala, né? Ou seja, ela está dando aquilo que ela tem. E o que conta é o que eu acho ou o que a pessoa está fazendo? É o que a pessoa está fazendo, né? Isso vale em tudo na nossa vida. Por exemplo, às vezes você vai dar alguma coisa para a pessoa, você vai dar, normalmente quando a gente dá um presente para alguém, né? E a gente vai dar uma coisa que a gente gosta. E aquilo às vezes a pessoa não gosta. Eu contei para vocês aqui, uma vez que eu emprestei para minha amiga, né? Tem uma amiga minha que até não me devolveu, falar a verdade, né? Emprestei o livro Paulo Estevão, né? E ele me pediu, que eu queria ler um livro. Paulo, não, eu falei, não, vou te dar o livro da minha vida, que o livro que eu acho mais legal, mais maravilhoso nesse livro. Vou te dar o livro lá, e que eu chorei, e que eu li, e que eu acho fantástico. Eu dei o Paulo Estevão que eu me emprestei. Toma aqui o Paulo Estevão. Se quiser saber, se quiser discutir o que você leu aí, nós vamos conversar. Né? É muito emocionante e tal, né? Dei, né, do meu coração, assim. Passou um mês, a pessoa não falou nada. Eu cutuquei, né? No livro estava lá. Né? Até não me devolveu ainda. Né? Aí eu cutuquei, falei assim: fulano, né? Você leu o livro lá, o que você achou? Muito mal, muito jeitinho. Eu falei assim: falei, não, me conta aí a sua opinião. Eu falei assim: eu vou falar um negócio com você, Marcelo. Fala a verdade, que eu acho que aquele livro é um porre. Não consegui sair da primeira página do início do livro. Não li nem não li nem a sinopse. Eu comecei as primeiras linhas, achei que o texto, a forma que estava escrito, aquela história, um porre. Não consegui ler, não. Ou seja, para a pessoa era ruim. Ela não gostou, ela achou aquilo lá, a história ruim, né? Ela estava sendo má? Não, ela estava sendo ela mesma. Né? Eu tenho que perdoá-la por isso? Não. Ela está sendo ela mesma. Né? Ela tem que gostar do que eu gosto? Não. Às vezes o Espírito de Luz quer trazer um negócio muito legal que pra mim, eu falo assim: que é isso não. Né? Não, Marcelo, tudo isso aqui de esfera iluminada que pra você fala: acho isso chato, eu vou ver desenho ali, ó. Passa uns animes novos ali, eu vou ver. Vou ver os filmes novos da. Entendeu? Os Espíritos de Luz ficam com raiva de mim? Não, eu não tô no momento, velho. Não aprendi, não sei. Né? Em algum momento talvez eu goste, talvez não. Né? Então fica aí pra gente poder pensar nessa questão, né? Que o perdão nasce da compreensão. Quando eu me entendo, eu me perdoo. E quando eu entendo o outro, eu perdoo também. E chega num ponto que a gente chega num entendimento tão grande de si mesmo e do outro, que a necessidade do perdão desaparece. Porque simplesmente eu entendo. Então quando eu entendo, eu não me ofendo. Então, né? Um jogo de palavras aí, né? Tudo aquilo que eu compreendo não me machuca. Tudo aquilo que eu entendo, né, eu nem preciso perdoar, porque não me atinge. Né, pessoal? Gente, nós vamos terminar nosso estudo, já deu a hora ainda, passou uns 2 minutos. Né? Lembrar a todos que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual às 8 da noite. Tá? Quem quiser participar vai ser aqui pelo Instagram, né? 8 horas da noite, né? Tratamento espiritual, né? Graças a Deus. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Cristo que nos envolva com luz, amor e paz. Que possamos estar sintonizados com o bem, certos do entendimento e de que o Cristo
segue à nossa frente. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, até semana que vem, a gente vai dar continuidade no capítulo 12 de Mateus, semana que vem, se Deus quiser, tá? E amanhã, lembrando mais uma vez, tratamento espiritual às 8 da noite. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, tá bom? Muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos nós. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.